que você faz quando as suas expectativas são frustradas? É difícil de continuar. A desilusão torna duro o próximo passo. Quando certas coisas difíceis de entender acontecem na nossa vida e são trazidas à tona, nossas reações podem ser as mais diversas. Podemos reagir com tristeza, com frustração, com ira, com abandono, com fuga. E nem sempre o esclarecimento é confortável. A vida é mais complicada do que a gente imagina. No entanto, esclarecer a verdade é bem diferente do que viver de impressões. Diante da dúvida, as nossas certezas elas são testadas. Diante do desconforto, como no calor dessa manhã, nossa segurança é posta à prova. Diante da nossa insuficiência, relacionamentos são forjados. E diante da verdade, os nossos corações são revelados. Para onde você vai quando tudo fica instável? Onde está a sua esperança quando você não enxerga claramente à frente? Qual a sua resposta quando a vida não caminha do jeito que você esperava? Em que você se agarra quando você não compreende tudo ao seu redor? Essas são perguntas difíceis, mas perguntas que Jesus provocou a cada um de nós. Jesus, durante todo o capítulo 6 do Evangelho de João, ele cria instabilidades em seu discurso. Jesus testa a certeza do povo. Jesus revela falsas seguranças. Jesus mostra a nossa insuficiência. Jesus revela a verdade e reorienta as nossas perspectivas, esclarecendo nossos enganos, chamando ao arrependimento e se revelando tal como Ele é. Jesus propõe um discurso duro, um discurso surpreendente, que insiste em desfazer as nossas expectativas, uma a uma. Jesus está aparando as arestas dos seus discípulos e ele não tem medo de perder seguidores. Quando Jesus te surpreende, qual é a tua reação? Diante de tudo que Jesus falou, diante de tudo que Jesus afirma que ele é nesse capítulo, você precisa responder: para onde você vai? Como você receberá as palavras de Jesus? Você vai com ele ou você vai voltar atrás? Esse é o desafio posto para nós hoje. Veja, diante de Cristo, a única coisa que é impossível é a indiferença. O texto de hoje nos chama à tomada de decisão. O texto de hoje ele é pesado. Nós veremos que, conhecendo quem Jesus é, no entanto, nós podemos caminhar com fé voluntária e conscientemente diante dele, desejando e conhecendo a Cristo somente. De novo, porque cremos e conhecemos a pessoa de Jesus, porque as palavras dele são vida eterna, nós veremos hoje que mesmo em meio à instabilidade, podemos estar seguros do cuidado de Jesus. Veremos isso em 2 pontos nessa manhã. O primeiro ponto é: o discípulo segue o Senhor voluntariamente. De novo, o discípulo segue o Senhor voluntariamente. E veremos isso nos versículos 66 e 67. Bom, esse é o capítulo 6 do Evangelho de João. Parece que a gente está no capítulo 6 faz 3 anos, porque ele é um capítulo muito longo e ele é muito rico. E o capítulo 6 narra um dos momentos mais dramáticos do ministério de Jesus. A narrativa começa no auge da popularidade de Jesus, logo após a multiplicação dos pães e peixes para 5.000 pessoas. Uma multidão entusiasmada, com a barriga cheia, mas que entendia completamente errado quem Jesus era e qual era a sua missão. Eles não entenderam a obra de Cristo. Eles esperavam sinais sensacionais, sinais sensoriais para os entreter. Esperavam um rei político e terreno que lideraria uma revolução nacional e traria prosperidade material. Não muito distante do que muitos esperam hoje em dia. No entanto, o que se segue em João 6 não é uma coroação, mas é um sermão. Um sermão duro, um divisor de águas, peneirando os seguidores de Jesus e revelando a verdadeira natureza do discipulado.
Jesus insiste nesse sermão sobre quem ele é, sobre o propósito da encarnação e sobre a natureza da fé verdadeira. Em vez de sinais de entretenimento, Jesus então propõe palavras de vida eterna. Em vez de um rei político, Jesus propõe ser ele um Messias espiritual, o Santo de Deus. Em vez de prosperidade material, Jesus é o pão da vida que alimenta as nossas almas. Fica claro que o objetivo de Jesus não é estabelecer um reino terreno. O inimigo de Jesus não é Roma. O seu propósito é salvar pecadores por meio de se entregar por nós. E essa profunda dissonância entre a expectativa popular e a mensagem de Cristo e a revelação divina gera um ruído e precipita uma crise de fé gigantesca. Veja, João 6 não é um sermão qualquer. João 6 é um teste teológico deliberado, projetado, para forçar os seus seguidores a confrontarem a mensagem, olho no olho. O resultado é registrado em João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse é um dos versículos mais tristes, eu acho, da Bíblia. Os discípulos de Jesus o abandonaram e já não andavam com ele. Discípulos que não andavam com seu mestre. Esse é um momento de apostasia em massa, que mostra a realidade de um povo com uma fé superficial, que na primeira instabilidade desmorona. No primeiro momento, no primeiro obstáculo em que eles ouvem algo que lhes desagrada, eles abandonam. Indivíduos que seguiam Jesus de perto deram as costas e voltaram para a sua vida pregressa. Imagina os discípulos. Jesus, que gestão de carreira é essa, Jesus? No auge. No auge. Agora que as coisas estão dando certo, agora que o negócio vai virar, Jesus. Você começa a falar de doutrina. Ah, não, Jesus. Doutrina. Meus irmãos, Jesus quer discípulos que o adorem em espírito e em verdade. Verdade. Doutrina não é algo irrelevante na igreja, doutrina é a sua base. Doutrina é reflexo de quem Deus é e o que Deus faz. O texto deixa claro que, à vista disso, essa expressão mostra que a causa do abandono e da apostasia de todas essas pessoas foram as palavras de Jesus. Esses que apostataram foram embora porque a mensagem que Jesus pregava não era a mensagem que eles queriam. Eles tentaram fazer Jesus do jeito deles, mas Jesus manteve-se firme. Afinal, Jesus não é uma mera ideia e um símbolo que pode ser moldado pelos homens. Jesus é uma pessoa com afirmações, com intenções, com propósito, com palavras. Jesus é a verdade objetiva em pessoa, quer as pessoas gostem ou não. A partida deles, portanto, não representa uma queda de santos verdadeiros, mas a descoberta e a revelação de pretendentes e hipócritas. Eles saíram de nós porque não eram dos nossos, revelando a incredulidade que já habitava nos corações. Meus irmãos, cuidado para você não seguir um Jesus que só se amolda às suas expectativas. Cuidado, porque se Cristo nunca te confronta, se Cristo nunca te põe em situações instáveis, se Cristo nunca deixa você desconfortável no seu pecado, se você nunca se entristece com a sua condição caída, meu irmão, você não está adorando Jesus, você está adorando um ídolo que você mesmo criou. Viver assim é viver uma bomba relógio no seu colo. Jesus não vai te deixar nesse estado. Jesus está comprometido em revelar o seu pecado, em fazer morrer a sua natureza terrena. As palavras de Jesus têm que, obrigatoriamente, te confrontar em algum momento da sua caminhada. Por isso, hoje eu te pergunto, você está disposto a seguir Jesus quando Jesus não se encaixa no que você quer? Talvez você deseje um Jesus mais ativo politicamente, mas o propósito de Jesus não é resolver política, mas transformar corações. Talvez você deseje um Jesus mais inclusivo, mais maleável, mais paz e amor. Mas Jesus tem um discurso duro e ele traça uma linha na areia de certo e errado.
Veja, Jesus nem sempre é o que você quer, Jesus é o que você precisa. Seus desejos são tortos, mas Jesus é puro e reto de coração. Ele é limpo de mãos, que pode entrar no santuário do Senhor, algo que você não pode. Para que o adoremos em espírito, em genuíno louvor, com todo o nosso ser, precisamos ser moldados pela verdade. Isso não é mera transformação intelectual. Jesus quer mudar o que você sente, por que você sente, como você sente, o que você deseja e a sua disposição de agir no mundo. Jesus quer mudar você inteiro. Jesus quer abrir os seus olhos para que você veja aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo. Jesus é a revelação do sublime bem. Jesus é o Verbo encarnado e as suas palavras refletem perfeitamente quem Ele é. Jesus e o seu discurso são, sim, pedra de tropeço para os incrédulos. A palavra de Deus ajunta e separa. A palavra de Deus é como uma espada afiada que revela a nossa natureza mais profunda. E o coração que não nasceu de novo, ele não vai conseguir manter o disfarce muito tempo, ele vai ser revelado uma hora ou outra. Ele simplesmente vai chegar um momento que não vai ter mais vontade de seguir a Jesus. Uma palavra que tem que ser dita sobre a apostasia. A Bíblia tem diversas passagens nos ensinando sobre esse tema do abandono da fé. Hebreus 6, por exemplo, nos mostra como é difícil para esse coração que experimentou as bênçãos espirituais e os meios de graça, como é difícil para esse coração endurecido pelo engano do pecado voltar. Portanto, meus irmãos, passagem como Hebreus 6 e João 6,66 são em si o meio que Deus utiliza para fazer a nós uma advertência. E os corações que são transformados são aqueles que ouvem a advertência. É o meio pelo qual Deus emprega para nos avisar do perigo do abandono. Portanto, ainda que vejamos muitos apostatando, não abandonemos a palavra de Deus. Estejamos firmados nela, andemos com Jesus. Veja o que aconteceu aqui. Jesus falou a verdade e perdeu muitos seguidores. No entanto, Jesus não está preocupado com isso, isso é bom. Jesus quer adoradores, de novo, que o adorem em espírito e em verdade, de todo o coração. Discípulos que o sigam voluntariamente, desejosos de estarem firmes na verdade, vivendo pelas palavras que procedem da boca de Jesus. Veja o versículo 67. Jesus então chama os seus discípulos a tomarem decisão. Ele volta-se aos 12 discípulos e pergunta: vocês não vão querer se retirar também, né? A forma como João coloca e formula essa pergunta em grego aponta para o fato de que a resposta não era esperada. Jesus não faz isso num estado de desespero porque ele conhecia os seus discípulos. A resposta esperada para a pergunta de Jesus era a permanência deles. Jesus então afirma a fé deles, mesmo em meio à instabilidade, e calmamente cuida dos corações que ali ficaram. Jesus conhece o coração dos seus discípulos, meus irmãos. Jesus conhece o coração da igreja. E Ele sabe que ainda que na instabilidade, na incerteza, nós nos questionamos, Ele continua presente. Na instabilidade e na incerteza, dúvidas começam a brotar. A gente começa a fazer perguntas que a gente nem sabe a resposta. O povo está indo embora diante deles e ficaram só os 12, que nem aquele meme, um olhando para o outro falando: você entendeu? Será que a gente está do lado certo da história? Será que a gente entendeu de fato o que ele falou? O que está acontecendo? Será que a gente entendeu tudo errado? Jesus então coloca uma pergunta, talvez desconexos, e ele traz eles de volta para o centro, ele firma eles na realidade, ele coloca para eles o centro do problema. Jesus graciosamente simplifica a situação diante deles e cuida, até mesmo nos dando convicção em meio à confusão. Jesus faz a pergunta para os seus discípulos para que eles mesmos afirmem o compromisso deles com Jesus.
Olha a graça do teu mestre, ele te dá a oportunidade para você, em convicção voluntária, afirmar seu compromisso com ele. Veja, Jesus, ao fazer essa pergunta, Jesus remove a possibilidade de um discipulado forçado, um discipulado de coerção. Seguir a Cristo é um ato voluntário, é uma decisão, é um compromisso de convicção. Os que desejam seguir a Jesus não devem segui-lo por sentimento de vergonha ou por qualquer outra pressão. A liberdade de consciência ela é fundamental no discipulado. Salmo 51:12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Jesus não os acusa, Jesus gentilmente olha para os seus discípulos, testa o coração deles para que a fé deles seja confirmada. Jesus nem bajulou, Jesus não repeliu, Jesus faz uma pergunta para revelar a vontade dos corações. Talvez você esteja me ouvindo falar de decisão e escolha e a sua espinha reformada calvinista esteja arrepiando aí na cadeira. Ah, escolha, pastor, decisão. Precisamos falar biblicamente de decisão, porque chamar as pessoas a uma escolha e a uma decisão por Cristo é um chamado à responsabilidade. Veja, Romanos 1 coloca isso para a gente. Romanos 1 afirma que os que rejeitam ao Senhor são indesculpáveis. Todo homem ele é responsável diante de Deus. Esse texto é um excelente exemplo da soberania de Deus agindo em perfeita compatibilidade com a responsabilidade humana. Está diante de vocês. É assim que acontece. Versículo 65, Jesus disse que ninguém viria a ele se o Pai não trouxesse. Versículo 63, Jesus afirma que o Espírito é quem vivifica. Versículo 64 mostra que Jesus sabia desde o princípio que haviam descrentes ali. Jesus sabia o que Judas faria mais para frente. E ainda assim, Jesus os chama à decisão. Jesus pergunta aos seus discípulos qual era a vontade deles. Retornar para a vida que eles tinham antes ou permanecer com Jesus. Portanto, a nossa vontade ela é atuante no nosso compromisso com Cristo, na nossa fé em Cristo. Veja, igreja, a nossa vontade é uma propriedade da nossa natureza. E se a nossa natureza ela é caída, ela é inclinada para o pecado, a nossa vontade ela está condicionada, presa, escrava ao pecado. É necessário, então, que a nossa vontade ela seja liberta, restaurada por Deus, que ela seja transformada. Deus, então, Ele nos regenera, Ele nos dá um novo nascimento, o Espírito nos faz nascer de novo, agora com um coração apto a desejar o que é bom. Isso não faz de nós robôs, isso faz de nós novas criaturas. Isso não anula a nossa vontade, pelo contrário, agora nós temos uma vontade em liberdade, uma vontade para ver, para entender, para agir, firmados na verdade, de fato. Deus não contorna, Deus não coage, Deus não cancela, Deus não destrói a vontade do homem. Deus age soberanamente, garantindo que a nossa fé receberá a graça que tem em Cristo. Separar do amor de Cristo. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem morte, nem vida, nem você mesmo. Uma vez que você está firmado pelo Espírito, voluntariamente unido a Cristo. Portanto, meus irmãos, quando a instabilidade vier e não entendermos direito as coisas, lembre da tua união com Cristo. Confiemos na pessoa de Jesus, Ele cuida do seu povo, de maneira que muitas vezes a gente nem consegue ver claramente e entender, mas Ele cuida sem cessar. Olhe com esperança para Ele, abrace confiantemente a pessoa do teu Salvador, toma com as tuas mãos o santo livro, com fé singela, reverente amor, decida submeter-se mente e coração às suas palavras, porque Ele te guardará. Escolha depender de Deus no meio da incerteza. Posicione seus pés diante de Cristo, aguardando o seu conselho receber, para ser por Ele mesmo doutrinado, para que a sua fé mais e mais cresça nele. Voluntariamente descanse no Senhor, para que Ele dissipe as trevas do seu coração, para que todas as coisas sejam dele, por meio dele, para Ele.
Jesus agrada-se da fé firme nele. Aquela que enfrenta a aprovação, a instabilidade e, uma vez provada, produz perseverança, caráter e esperança em Cristo. Hoje, nessa manhã, Jesus, o novo e melhor Josué, repete a pergunta para Israel: escolham hoje quem vocês servirão. Se aos deuses desse mundo, dando as costas para Jesus, ou se vocês servirão ao Senhor. Jesus pergunta hoje para você, meu irmão, minha irmã, quem você servirá, com quem o seu coração estará comprometido, com quem você enfrentará esse mundo. Você também quer se retirar? Nessa igreja, na redenção, nessa casa serviremos ao Senhor. Desgarre hoje de tuas falsas expectativas e se agarre à pessoa de Cristo. O discípulo segue o mestre voluntariamente, livremente. Mas veja no texto que o mestre é bondoso e ele nos concede todo o entendimento, junto com a paz que o excede. Vamos para o nosso segundo ponto, então, agora. O discípulo segue o Senhor, então, conscientemente. Vimos que o discípulo segue ao Senhor voluntariamente, mas agora nos versículos 68 a 71, veremos que o discípulo segue o Senhor conscientemente. O discípulo que segue a Cristo o faz com entendimento. Há uma decisão que confia na pessoa de Jesus e decide viver por suas palavras. Portanto, o discipulado ele acontece em fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Convicção, certeza. Nossa fé não é um contrato de adesão que você simplesmente clica em "eu aceito" sem ler no final. Nossa fé não é um salto no escuro. Nossa fé é um abraço de uma pessoa que fala contigo. Nossa fé é uma vida guiada pelas palavras de vida do Deus, Criador dos céus e da terra. Veja o texto. Após a pergunta dirigida a todos os discípulos, Pedro, como sempre Pedro, conhecemos o irmão Pedro, se levanta como porta-voz. E nós, no versículo 69, claramente mostra que ele se levantou como representante do grupo que permaneceu, do grupo dos 12. Pedro, então, no meio da angústia, no meio da incerteza dos discípulos, Pedro rasga o coração. Em conjunto, uma decisão aqui. Pedro, evidentemente emocionado, talvez com as palavras entrecortadas, temperadas com um pouquinho de lágrima. Pedro não consegue conter a sua brutal honestidade diante da face de Cristo. Pedro começa chamando Mestre, Senhor, Senhor. O que já em si é um reconhecimento da identidade de Jesus como mestre, como profeta, como rei e muito provavelmente como Deus. Jesus é o Senhor. Pedro, ele não quer nem cogitar a pergunta de Jesus. Pedro, ele não quer nem cogitar viver distante de Jesus, como Stênio Marcius diz em uma das suas músicas: para onde iremos? Só de perguntar-me some o chão. Para onde vamos? Qual é a alternativa, Jesus? De volta para o mundo, ele certamente nos enganará. De volta para o pecado, ele certamente nos destruirá. Iremos para os filósofos pagãos e seremos deles discípulos? Eles, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Iremos então aos escribas e fariseus? Eles anularam os mandamentos de Deus e estão perdidos nas suas vãs imaginações. Iremos então a Moisés? Jesus, a lei toda aponta para ti. Deixaremos as fontes das águas vivas por cisternas rotas que não retêm água? Em qualquer outro lugar do universo, existe algum ponto em que há palavras como as tuas, Senhor? Não há. Resposta de Pedro: não há alternativa.
Não perca de perspectiva o contexto em que Pedro fala essas coisas. Há um nó na garganta de Pedro e dos discípulos que não está fechado. Essas palavras de Pedro, representando esse sentimento dos apóstolos, são a conclusão de um dos discursos mais duros e complexos de Jesus. Tinha muita coisa que Jesus falou aqui que ainda não estava 100% clara. Por exemplo, hoje, 2000 anos depois, a gente está aqui, a gente ouve Jesus falar de comer a sua carne e beber o seu sangue, e a sua mente vai imediatamente para a bênção da ceia. Mas Jesus ainda não tinha instituído a ceia. Jesus também fala sobre a completa soberania dele na salvação, mas aqui a gente ainda não tem o discurso da videira e seus ramos. Paulo ainda não escreveu Romanos respondendo todas as tuas perguntas. Jesus está dando comida muito sólida e os discípulos talvez ainda estão zonzos depois de tudo isso aqui. Porém, Pedro expressa essa confiança toda porque ele conhece Jesus, mesmo que ele ainda não tenha compreendido tudo na sua vida. Pedro sabe que Jesus é bom, Pedro sabe que Jesus faz o bem, Pedro vê Jesus vivendo a palavra, Pedro vê Jesus sendo a palavra. Pedro sabe que Jesus é gracioso, Pedro sabe que as palavras de Jesus são mais sábias do que as suas, Pedro sabe que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Pedro afirma que ele crê e ele tem conhecido o Santo de Deus. O Santo de Deus. Uma descrição que ela é incomum, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Ela é rara no Antigo Testamento. E ela está intimamente associada ao Santo de Israel. Pedro poderia não ter entendido tudo, mas depois da multiplicação dos pães e peixes, depois de ver Jesus caminhando no meio da tempestade, sobre as águas, depois das suas palavras poderosas em todo esse capítulo, uma coisa Pedro entendeu: Jesus é Deus. Jesus é Deus. E se você começa daí, tudo muda. Tudo muda. Não há dúvida de que essa expressão coloca Jesus no lugar mais alto da revelação. Deus é conhecido como aquele que é triplamente santo. O Santo de Deus expressa a mais estreita intimidade possível. Pedro está identificando Jesus como sendo Deus. No entanto, Pedro sabe que o seu coração é enganoso. Pedro sabe que maldito o homem que confia no homem. Portanto, Pedro sabe que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O homem que vive pela palavra de Deus recebe palavras de vida. Esse homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E Pedro está dando fruto. Mesmo no inverno e na seca, mesmo na instabilidade, mesmo na incerteza, quando a vista não sugere esperança, Pedro sabe que são as palavras do Senhor que fincam ele na realidade, que são seu alimento. Não pão físico, mas as palavras que procedem da boca de Deus. Pedro confessa que seu coração é enganoso, não há esperança nele mesmo. Seu coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus Cristo, o Senhor, esquadrinha os corações. Ele sonda os corações, Jesus Cristo prova os pensamentos, Jesus Cristo guia-nos em nosso proceder. Pedro submete a sua mente, Pedro submete seus desejos, Pedro submete as suas ações no Senhor, voluntária e conscientemente. Pedro derrama o seu coração diante de Deus. Pedro não quer estar em qualquer outro lugar senão ali aos pés do Mestre, onde há salvação. Pedro não quer buscar entendimento em qualquer outra fonte senão na fonte de vida. Igreja, quando o Espírito muda os nossos corações para confiarmos em Jesus, as palavras de Jesus se tornam o nosso fundamento. É dali que você se sustenta. A confissão de Pedro, veja, é uma resposta apropriada ao Deus que se revela como o eu sou. Pedro fala, sim, tu és, Senhor. Pedro adora, repetindo as palavras de Jesus para ele mesmo. Você notou isso? Veja, no versículo 63, Pedro repete o que Jesus falou. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. E Pedro está dizendo, sim, Senhor, elas são vida eterna. Para mim.
Isso se torna essencial na tua experiência do discipulado. O crente vive em total dependência, com o coração dobrado diante do Rei Jesus. Veja o versículo 69. Os verbos aqui são muito interessantes. O verbo crer, ele está no indicativo simples, e o conhecer está no tempo perfeito. O que isso quer dizer, pastor? Seguinte, aqui crer representa um compromisso definitivo e voluntário. Conhecer ou saber está representando uma ação que começou no passado conscientemente. Nós chegamos a um lugar de fé, continuamos aqui, daqui vamos andar no entendimento que Deus nos concederá. É esse o compromisso. Queridos, aqui podemos aprender muito sobre a natureza da nossa fé. O que é fé? Entendemos o mundo somente se de fato estamos na presença de Deus em fé. Nós não podemos saber, nós não podemos conhecer nada sem antes acreditarmos que Deus é verdadeiro e estarmos firmes nele. Conhecer para João não é meramente um intelecto abstrato, técnico, não. Conhecer é relacional, é um relacionamento com alguém, uma experiência pessoal de vida que envolve todo o seu ser. Santo Agostinho nos ensina que a ordem das palavras aqui é importante. Nós não temos conhecido para crer. Não são as evidências que baseiam a nossa fé, mas cremos e temos conhecido, cremos e vemos. Cremos e sabemos, é uma transformação pessoal, soberana do Espírito, que gera um compromisso em nosso coração, nos habilitando a ver as coisas como elas são de fato. Cremos para saber, pois se quiséssemos saber primeiro para depois crer, não seríamos capazes nem de saber e nem de crer. Os fatos só têm significado em Cristo, as evidências só fazem sentido se humildemente diante do Mestre. É Ele quem dá significado. Herman Bavinck afirma que a nossa fé constitui-se de dois elementos: a aceitação da mensagem apostólica acerca de Cristo e a confiança pessoal na pessoa de Cristo. Ele afirma que crer e conhecer a Cristo são fundamentais e juntos, de tal forma que a nossa fé envolve o conhecimento das palavras de Jesus, a aceitação do compromisso de fidelidade a Ele e uma confiança que Ele cuida. Não é uma crença genérica que Deus existe, ou que perdão e salvação estão de alguma forma disponíveis para você. Não. É uma confiança na pessoa de Jesus, no Deus Trino que se relaciona contigo, lhe dando perdão e salvação para você, concedidos a você, somente pela graça, somente através do instrumento da fé, somente na pessoa de Cristo e somente para a glória de Deus. Calvino afirma que fé é o firme e seguro conhecimento da benevolência de Deus para mim. Para mim. Fé não é mero conhecimento histórico. Fé é o efeito da história da redenção na sua vida. Logo, conhecer a pessoa de Deus, ela é fundamental para conhecer a verdade. E ainda que eu não compreenda toda a verdade, ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo na minha vida, Deus sabe. Deus entende. Eu estou bem certo em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa entender, pedir ou pensar. O crente Pedro afirma que caminhará com Jesus porque o crente Pedro crê e tem conhecido quem é Jesus. Crer e confiar estão unidos em fé. Quando temos fé, afirmamos que Deus é aquele que é fiel, não sou eu. É Ele que tem as palavras que são confiáveis, não são as minhas. O verbo do Antigo Testamento associado ao verbo crer é amã, de onde vem a nossa palavra amém. Crer é afirmar que o que Deus disse é estabelecido, que o que Deus disse é confirmado, que o que Deus disse é verificado, que o que Deus diz é de fato o que é firme. Amém? Amém. Isso é fé.
Quando se diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, diz que Abraão confiou na pessoa do Senhor e viveu firmado na sua palavra. Ele esperou contra a esperança. Abraão disse amém para todas as palavras de Deus. É isso que significa, ainda que ele não compreendesse todas elas plenamente por vista. Mas se ele podia compreender algo que Deus falou, ele sabia que Deus compreendia tudo. Pedro, filho do crente Abraão, está afirmando igual seu pai na fé. Igreja, fé é o compromisso do coração em viver pelas palavras de Deus. É o pressuposto de qualquer conhecimento verdadeiro, qualquer entendimento real desse mundo, da sua vida e de tudo mais, ele só vem a partir das Escrituras. Crer está tão atrelado com a nossa identidade que o discípulo de Cristo é conhecido como crente. Crente. A fé, portanto, é essencial para a nossa identidade. São as mãos estendidas na direção do Senhor, Jesus, pelo qual eu recebo a sua graça para viver, pensar, ser, entender esse mundo, viver nele. Crente, a base da tua salvação é a graça de Deus recebida pelo instrumento da tua fé, que é dom dele mesmo, do Santo de Deus. O objeto da sua fé precisa ser as promessas de Deus, Jesus vestido das Escrituras, o Logos, o Verbo, a palavra encarnada que se reflete perfeitamente nas palavras que ele diz para nós. As palavras de Jesus são verdade e vida, esse é um compromisso de fé. A pregação de Jesus, o seu evangelho, é poder de Deus para refazer, para recriar, para libertar você. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, por isso eu não me envergonho do evangelho, eu não me retiro da presença do Senhor, eu não dou as costas para voltar para esse mundo e para a vida pregressa, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor. Elas são poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, de tal forma que o justo viverá por fé. Fé. Mas note que a tréplica de Jesus para Pedro também foi dura. Depois do ápice da demonstração de fé de Pedro, depois do compromisso dos apóstolos, depois de choro, depois de estarem ali angustiados na presença de Jesus, tendo um compromisso com ele, Jesus responde algo que talvez seja duro ainda, para terminar esse longo discurso. Pedro, você acha que a apostasia foi um desafio? Você acha que você viu hoje foi um desafio? Você acha que, até que nesse grupo menor, você acha que esse compromisso é coeso? Você acha que vocês são unânimes na decisão que vocês estão tomando? Deixa eu tirar a última fagulha de esperança de vocês em vocês mesmos. Eu vou remover aqui agora. No meio de vocês tem um que vai me trair. Tem uma exceção dentro desse nós cremos. Se preparem para o combate que virá, porque nesse mundo vocês vão passar por tribulações maior do que essa que vocês viram hoje. Vocês vão enfrentar uma apostasia muito mais dura do que essa. Mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Jesus excetua Judas do grupo. Ele sabia que por mais bem intencionadas que fossem as palavras de Pedro não conheciam tudo. Jesus informa os discípulos para eles contarem o custo do discipulado. Vai vir complicação pela frente. Essa decisão de seguir Jesus implica em carregar uma cruz. Jesus mesmo tinha escolhido os 12 e desse círculo íntimo, Jesus afirma que um deles era diabo, adversário, opositor, inimigo de Deus. Mentiroso contra o santo de Deus. Novamente aqui vemos a soberania de Deus, de Jesus. O Senhor conhece os que são seus, a gente não conhece. Os homens podem nos enganar, os homens podem nos iludir por um determinado tempo, mas os homens não podem enganar a Cristo. Pois o seu olhar penetrante vê através do coração. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Ele sabia desde o princípio que as multidões não o seguiriam.
Ele sabia que um dos 12 iria o trair, e em todo esse capítulo, em todos os detalhes, Jesus mostrou a necessidade do seu sofrimento. Jesus mostrou o seu controle absoluto sobre todos os fatos. Discípulos de Jesus aqui hoje, fé é a resposta alegre à soberania de Deus. Fé é um sorriso diante da providência de Deus, qualquer que seja ela. Fé é o compromisso em entender o mundo pelas lentes de Deus. É buscar entendimento somente aos pés de Cristo. Por vezes as obras de Deus elas são misteriosas para nós, mas Deus é o seu único intérprete e só Ele pode fazer tudo claro. Por trás de uma providência muitas vezes penosa, sempre haverá a face sorridente de Cristo. Portanto, descanse nele. Fé é enxergar esse sorriso mesmo no meio da tua tempestade. É confiar que as palavras de Deus são verdade e vida, ainda que você não esteja enxergando naquele momento. É renunciar o controle da sua vida em prol daquele que tem o controle sobre tudo. Meus irmãos, para onde você vai quando você buscar sentido? Para onde você vai? Quando você não compreender as coisas que acontecerão na sua vida, porque vai vir tribulação pela frente. Quando você não compreender o que está acontecendo, quem você busca? Quando aquela notícia complicada aparece, qual será a tua resposta? Quando aquele diagnóstico difícil chegar, onde estará a sua esperança? Quando aquela humilhação te jogar na lona, onde estará a tua honra? Quando você cair naquele mesmo pecado que há anos você batalha, quem você servirá naquele dia? Quando você está diante daquela situação que você só consegue ter perguntas, aonde você vai buscar entendimento? Meus irmãos, não há outra rocha como a nossa. Não há outra alternativa. Pedro entendeu que o único caminho seguro, o único caminho de vida é a pessoa de Cristo. E é esse o meu apelo para você hoje. Quando você quiser entender sua vida, quando você quiser buscar entendimento, venha a Cristo. O discípulo fiel busca sentido e significado somente nele. Não há nada no mundo como o Santo de Deus. Nós cremos e temos conhecido ele pessoalmente aqui nessa igreja. Nós cremos no seu amor. Nós temos conhecido a sua soberania. Distantes de Cristo, nenhum outro caminho faz sentido. A resposta de Pedro, feita em fé, de forma voluntária e consciente, está diante de vocês. E a sua resposta também precisa ser voluntária e consciente. Portanto, crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Não julgues pelo teu sentir, porque por trás das nuvens negras vem o amor do seu Pai. Sua graça há de nos suster, mesmo que você não tenha entendido tudo. Ainda que tudo esteja obscuro, eu te convido de novo, venha. Encontre luz na palavra de Deus. É Jesus, seu amigo, o Senhor, Salvador. Só por Ele você vai encontrar vida eterna com Deus. Só de ouvir sua voz, de sentir seu amor, só de pronunciar o nome de Cristo, os seus medos vão correr. A dor e o sofrer não te assustarão jamais, porque, na verdade, você vai ver que elas têm sentido diante de Cristo. Estar na presença de Jesus, tal como Pedro, em meio às suas perguntas, às suas dúvidas e os seus questionamentos, inunda o nosso ser de paz. Você não está no controle. Venha a Cristo. Nele você pode confiar. Na verdade, você pode e deve confiar. Confesse hoje, com seus lábios, uma fé salvadora genuína, que abraça a Cristo, que se agarra à rocha eterna. Venha voluntariamente, responda conscientemente nessa manhã. Chegue à presença de Cristo e diga para Cristo, declare para Ele: eu só vou confiar em você. Só Ele é a nossa força, luz, canção. Só Ele é a nossa pedra angular que nos sustém na tempestade, no medo, nas incertezas, na tribulação, na angústia e na sequidão. Venha hoje, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Oremos. Senhor, aqui estamos nós, voluntária e conscientemente da Tua presença, e Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna.
Firma os nossos corações na Tua palavra, que as nossas mãos nos agarrem à rocha eterna, que estejamos sempre diante do Senhor. Não há outro caminho, não há outra rocha, não há outra segurança. E declaramos hoje que só confiaremos em Ti, para sempre. No nome de quem oramos, no Santo de Deus, o nosso Rei, o nosso protetor, o nosso mediador, Cristo Jesus. Amém. Vamos então agora nos levantar e declarar a confiança que temos somente em Cristo.